Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: a parábola do semeador e a do joio. Meta de hoje: leitura das páginas 85 a 87. Jesus explica a parábola do semeador. Após falar a primeira parábola, Jesus a explicou para seus discípulos. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 13. Nesse contexto, temos os discípulos e as multidões. Você quer fazer parte dos discípulos ou da multidão que ouve e não entende? Os que ouvem e entendem o falar do Senhor têm um coração esvaziado. São bem-aventurados porque são humildes de espírito. Se você é arrogante, acha que sabe tudo e gosta de discutir doutrina, certamente faz parte do grupo que não entende os mistérios do reino dos céus. Quanto mais ouvirmos a palavra que vem do Espírito, mais a teremos em abundância. Por outro lado, se formos indiferentes à palavra, até o que já temos nos será tirado. Jesus continua dizendo: de sorte que nele se cumpre a parábola de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mateus capítulo 13, versículos do 14 ao 15. Nessa porção vemos que o problema está no coração, que corresponde ao solo que recebe a semente para frutificar. No entanto, aos discípulos que deixaram tudo para segui-lo e por isso eram ávidos por receber sua palavra, o Senhor disse: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículos do 16 ao 18. Esse é o tipo de coração que devemos ter. O final dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostra que a missão de semear a palavra foi dada à igreja. Portanto, nossa incumbência é pregar o evangelho a todas as nações. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15 e Lucas capítulo 24, versículos do 46 ao 47. Essa é a função da igreja. Não estamos aqui para buscar posição, poder ou fama, e sim para plantar a semente do reino no coração das pessoas e cuidar daquelas que receberam essa semente. Deus quer os frutos do que foi semeado, e isso diz respeito à edificação da igreja. Em relação aos tipos de solo mencionados na parábola do semeador, vemos que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de solo e refere-se às pessoas que ouvem a palavra profética, mas não a compreendem, porque seu coração está endurecido. Um solo à beira do caminho, de tanto ser pisoteado, torna-se compacto, duro, impedindo que algo germine nele. Esse tipo de coração tem um tráfico mundano intenso, que inclui coisas legítimas como trabalho, negócios, dinheiro, cultura e diversão. Porém, o tráfico diário dessas coisas no coração faz com que ele fique tão compacto que mesmo que você ouça a palavra de Deus, ela não penetra em seu interior, ficando apenas na superfície. E quando o maligno vem, retira o que foi semeado. O segundo tipo de solo é o rochoso, cheio de pedras. Esse solo refere-se às pessoas que ouvem a palavra, a recebem com alegria, contudo não tem raiz em si mesmas. Logo que foi semeado, permanece pouco tempo.
Ao chegar a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, a pessoa se escandaliza e desiste. No terceiro tipo de solo, a semente caiu entre os espinhos. Isso se refere aos que ouvem a palavra, mas são sufocados pelos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, deixando a semente infrutífera. O Senhor Jesus, porém, semeou em outro tipo de solo, a boa terra. O texto diz: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Mateus 13:23. Nosso coração deve ser como a boa terra. Deus tem dispensado a nós sua palavra, que é a semente do reino, e não quer que sejamos meros ouvintes. Ele deseja que essa palavra produza frutos. A igreja não é uma escola de teologia ou um seminário em que apenas ouvimos belas mensagens e pregações. Pelo contrário, o Senhor espera de nós uma ação prática, que façamos aqui sua vontade, assim como ela é feita no céu. Graças a Deus que encontrou em nosso coração uma boa terra. Essa também era a condição da igreja em Éfeso, mas o coração dos irmãos se distraiu com o conhecimento, abrindo brechas que resultaram na perda do primeiro e melhor amor. Caso isso aconteça conosco, devemos voltar-nos ao Senhor com um coração reverente à palavra, e o coração duro, espinhoso e cheio de pedras se tornará uma boa terra, capaz de acolher a semente, a palavra profética, e fazer-nos frutificar a 100, a 60 e a 30 por um.